Olá, graça e paz, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa série Stratia e hoje eu quero falar com você sobre conhecendo o inimigo. Porque quando nós entramos numa guerra, a nossa capacidade de conhecer o inimigo, ela vai definir toda a nossa estratégia, né? Quando a gente sabe o modus operandi do inimigo e quem é o inimigo, a gente consegue definir as nossas estratégias de uma maneira muito melhor. Quando, aqui no livro de Apocalipse, capítulo número 6, vai dizer assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Às vezes por desconhecimento, né? Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade com o livro de Apocalipse. E a gente, em primeiro lugar, tem que entender o que é esse selo que Jesus abre. Na verdade, esse selo, Jesus ele abre que é a posse da terra que foi perdida por Adão. Adão perde a terra no Éden, o inimigo toma posse dessa terra. E quando Jesus ele começa, a abrir os selos, ou seja, ele abrir aquela escritura que lhe dava pertencimento à terra, o inimigo se apresenta. Ou seja, todas as vezes que há uma mudança de era, todas as vezes que há uma mudança de ciclo, todas as vezes que nós iniciamos um projeto segundo Deus da nossa vida, o inimigo ele se apresenta. Porque o inimigo ele fica calado muitas vezes porque talvez nós estejamos fazendo o jogo que ele quer. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus e inicia-se um projeto de reconquista dos propósitos de Deus para a nossa vida, o inimigo vai se apresentar. E algumas pessoas lendo Apocalipse pensam que esse homem, esse cavaleiro que saiu num cavalo branco, pensam muitas vezes que é Jesus, mas não é. Esse cavaleiro aqui é a figura do quê? É a figura do anticristo, onde ele vem com a aparência de Cristo, ele vem como um cavaleiro montado num cavalo branco, com um arco, saindo como que para vencer. Ele não sai para vencer, perceba, vim então... Eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, ele tem alguns aspectos que ele vai vencer, mas alguns aspectos ele vem para guerrear. E se nós muitas vezes entendermos, ou melhor, se nós não entendermos que o inimigo está tentando ter uma aparência de bondade, ter uma aparência de Cristo, ter uma aparência de Salvador, nós vamos muitas vezes servir ao anticristo e vamos deixar de servir a Deus. E tudo isso é um processo espiritual, um processo onde nós temos que conhecer as estratégias que o inimigo vai tentar para tentar reconquistar essa terra que já foi perdida na cruz. É um processo que já aconteceu, e até falando sobre cruz, nós precisamos entender que a cruz de Cristo, ela não foi a vitória em si. A cruz de Cristo é a ação de Deus que nos dá capacitação para nós conquistarmos aquilo que Deus para a gente conquistar. Porque muitas pessoas acham que a cruz, ela já efetivou tudo aquilo que tinha que efetivar e nós não precisamos fazer mais nada. Não. A cruz é o elemento capacitador que nos empodera para que a gente possa ganhar as nossas guerras mediante as estratégias que Jesus vai conceder a nós. E não as estratégias que esse cavaleiro que tem um arco na mão, que todos vão muitas vezes reverenciá-lo e falar, uau, esse cara ele veio para me livrar. Não. Isso a gente tem que entender no campo espiritual. Porque ele sai para fazer guerra, mas no momento que ele tenta defender, num primeiro momento, o povo de Deus, mas logo ele vira e mostra sua verdadeira face como inimigo do povo de Deus, onde ele será contra a lei de Deus e contra tudo aquilo que Deus considera santo. Então comece a prestar muita atenção. Talvez pessoas se aproximem da gente,
Talvez nesse tempo governos tentem se aproximar do povo de Deus, mas nós temos que estar bem atentos, porque se qualquer tentativa de nos ajudar, que não se submeta à lei de Deus, que não se submeta a tudo aquilo que Deus considere como santo, a gente tem que sair fora disso. Então, tudo se dá no campo da esfera espiritual em primeiro lugar, ou seja, esse cavaleiro é liberado, tá? E eu creio que esse cavaleiro já foi liberado, tá? E ainda nós não estamos conseguindo enxergar, mas em primeiro lugar a gente tem que entender que isso é um espírito, ou seja, é uma mentalidade, isso é uma consciência que é espalhada pelo mundo. Então perceba para você ver, nesse tempo que nós estamos vivendo de muita dificuldade, quanta divergência há, até mesmo dentro do povo de Deus. Uns pensam que é uma coisa, outros pensam que é outra, outros acham que uns devem sair, outros acham que outros devem ficar. Mas enfim, qual será aquilo que Deus tem para nós? É momento, em primeiro lugar, nós pensarmos em unidade, nós pensarmos lá na frente, não pensarmos somente no hoje. Porque muitas vezes algumas pessoas têm brigado por algumas seguranças que esse sistema estão tentando nos comunicar hoje, mas estas seguranças, digo isso entre aspas, talvez vão causar uma prisão para a gente lá na frente. Ou seja, a obrigatoriedade de algumas coisas nesse tempo. Governos nos obrigando a algumas coisas. Talvez isso possa soar como segurança? Sim. Mas talvez vai ser a mesma estratégia e o mesmo argumento que eles vão usar lá na frente para poder nos calar, para que a gente não possa falar da palavra de Deus e não possamos até mesmo nos defender. E Deus, ele é um Deus de guerra. Não é à toa que um dos nomes para Deus no Antigo Testamento era o quê? Jeová Tsabaoth, ou seja, Senhor dos Exércitos. Procure para você ver na palavra de Deus a quantidade de vezes que a palavra Senhor dos Exércitos vai se apresentar. Por quê? Porque Deus é um Deus de guerra. E Ele nos conclama como soldados, como a estrátia de Deus, para a gente fazer parte desse exército que tem que ir para a guerra. Então o inimigo, ele vai se apresentar no primeiro momento uma cara de bonzinho. Se a gente for para o livro de Daniel, capítulo de número 7, se você tiver aí com a sua Bíblia e puder nos acompanhar, olha aqui o livro eu vou aqui abrir com você, Daniel, capítulo número 7. Olha lá, verso de número 18 em diante. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Receberão como? Mediante a escritura que o Cordeiro abre. Então ele está entregando esse reino para nós. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Isso ele está falando de uma visão que Daniel teve, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então veja, um governo se levanta, que é a figura dessa besta que Daniel enxerga, com 10 chifres, mas dentre esses 10 chifres, 3 chifres se sobressaem. Esses 3 chifres, dentro essa figura que sobressai os 3 chifres, um chifre se levanta e tem proeminência sobre todos, onde ele proferia blasfêmias, ou seja, proferiam palavras que não refletem o nosso Deus. Então começa a perceber como nossa sociedade hoje, a questão das pessoas falarem palavrão tem entrado de forma muito sutil. Por quê? Isso faz parte da consciência que o inimigo tenta implantar, até mesmo no meio do povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus comece a aceitar algumas coisas que já ocorrem no mundo espiritual. Então nós temos que estar bem atento naquilo que está sendo oferecido para nós, naquilo que esse sistema está tentando influenciar, naquilo que esse sistema está tentando entregar para nós. E como ele entrega?
através da mídia, através dos filmes que nós estamos assistindo, através da propaganda enganosa, através de toda uma estratégia de mensagens subliminares que a mídia, que a internet, que tudo isso está nos entregando. Mas há uma maneira da gente se blindar de tudo isso, nos conectar ao Espírito de Deus. Buscarmos a Deus para que o Espírito de Deus habite em nós de maneira plena, para que a gente possa identificar essas ferramentas que o inimigo está usando. Eu não estou aqui falando que você vai precisar deixar de assistir filme, deixar de assistir a sua série favorita, ou deixar de assistir alguns conteúdos que a mídia está fornecendo. Mas se a gente conhecer a forma que o inimigo está agindo, a gente vai estar blindado e nós vamos estar seguros, entendendo o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Amém? Até o próximo capítulo e nós vamos falar um pouco mais sobre as estratégias do inimigo no próximo capítulo. Amém? Deus abençoe.